Olá, você que assiste. Hoje eu vou apresentar uma história chamada A Rainha Esther. Então, existia um rei chamado Assuero, que ele tinha um reino, eu acho que era ele tinha 27 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. Então, teve uma vez que o rei, ele no palácio dele, ia fazer uma festa. Então, ele chamou para essa festa a rainha Vasti, que era sua esposa. Mas ela se recusou a ir. Então, o rei Assuero, ele tirou a rainha de sua posição e decidiu decretar um concurso para escolher uma nova rainha. Então, ele ia escolher a que mais lhe agradava. Então, a moça escolhida foi Esther. Esther, também o seu nome chamada de Hadassah, ela era judia. O seu primo, Mardoqueu, que também era judeu, ele a criou como se fosse sua filha. Então, Esther, ela foi escolhida e foi levada aos seus aposentos. Enquanto isso, o rei elegeu a Haman, seu ministro preferido, como o primeiro-ministro. Então, Haman ia passar com um animal montado e todos no reino de Assuero tinham que se curvar a ele enquanto ele passava. Mas, enquanto os outros se curvavam, Mardoqueu, ele não quis se curvar. Então, Haman ficou irritado com isso e foi falar com o rei. Então, assim ele disse: Salve, ó rei! Existe um povo em suas províncias que não obedece suas leis. Eu gostaria que o Senhor criasse uma nova lei exigindo a morte desse povo, os judeus. Sim, eu vou assinar a lei. Mas, como Mardoqueu havia dito para Esther, quando ela se tornou rainha, ela que não era para revelar de jeito nenhum que ela era judia. Então, quando Assuero fez isso, ele não sabia que estava emitindo também
a morte da sua rainha escolhida. Então, o Haman, ele mandou fazerem cópias. Ele mandou fazerem cópias da lei. Então, essa lei chegou também até nas mãos de Mardoqueu, que mandou que avisassem a rainha Esther. Então, o rainha Esther recebeu a mensagem e também ouviu essas palavras do mensageiro. Mardoqueu pediu para que você entrasse no palácio na presença do rei e pedisse que ele mude sua opinião. Então, Esther falou: pois diga a Mardoqueu que ninguém no palácio pode entrar sem a permissão do rei. Isto é uma lei. Então, quem fosse entrar teria sentença de morte, a não ser que o rei estendesse seu cetro de ouro. Assim, a pessoa podia passar. Esther também disse. Então, o mensageiro mandou essa mensagem para Mardoqueu. Então, Mardoqueu lhe mandou dizer o seguinte: diga a Esther que se ela não agir, né, nessa hora, do céu virá socorro. E então Mardoqueu também falou que ele achava que era a hora da rainha agir. Então, assim o criado falou para Esther. Esther corajosamente disse essas palavras: Haman fez algo muito errado. Então, eu devo ir falar com o rei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. De qualquer jeito, terei feito o que é certo. E diga a Mardoqueu para que todo o povo jejumasse por Esther, jejumasse por mim por 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Então, como Esther era bondosa, bonita, e ela também era simpática, ela chegou à presença do rei armada para falar com ele. Ela entrou dentro do palácio, o salão que o rei, que estava o trono do rei Assuero e o rei. Então, Esther se aproximou. Quando chegou perto do rei,
Surpreendentemente, ele estendeu seu cetro para Esther. E então ele disse assim para ela: minha rainha, peça qualquer coisa que pedir. Eu te darei tudo, mesmo que fosse metade do meu reinado. Então, Esther pediu assim: Senhor, eu quero que o Senhor e seu ministro preferido, Ramã, vão ao banquete que estou planejando. Então, o rei mandou avisar para Ramã sobre isso. E aí, já naquele banquete, Esther foi logo mandando preparar o banquete para que o rei e Ramã aproveitassem. Então, enquanto eles estavam comendo, o rei Assuero perguntou para Esther: Esther, agora faça o seu pedido. Peça qualquer coisa que eu darei a você. Mesmo que seja metade do meu reinado, eu darei a você. Então, Esther fez o seguinte. Ela disse assim: eu quero que o senhor e Ramã vão ao próximo banquete que eu farei. Então aí revelarei. Então, numa noite antes do banquete, o rei Assuero, ele não conseguiu dormir. Então, ele pediu que os seus servos lessem para ele o pergaminho de crônicas que podemos encontrar hoje na Bíblia. Então, o rei disse o seguinte: fizeram alguma bondade com Mardoqueu, porque lembro-me que esse homem salvou minha vida. Mas o rei Assuero estava falando disso. Teve uma vez que a Esther, ela ainda era rainha. Então, como Mardoqueu costumava ver ela do lado de fora do castelo para ver se ela estava bem, ele estava passando pelo castelo, passeando por lá, e acabou ouvindo 2 soldados comentando a morte, falando sobre a morte do rei, que os soldados queriam assassinar o rei. Então, Esther estava lá, recebeu uma mensagem de Mardoqueu dizendo sobre isso. Então, Mardoqueu deu todos os detalhes
para que ela avisasse ao rei. Então, quando ela foi avisar, os soldados foram mortos e não puderam matar o rei. Então, voltando àquela parte, o seu servo disse que nada foi feito por Mardoqueu. Então, quando estava de dia, o rei estava lá e Ramã foi lá falar com o rei. Então, Assuero perguntou para Ramã: Ramã, o que eu devo fazer por um homem para quem eu devo recompensar? Então, Ramã pensou que o rei estivesse falando dele mesmo. Então, Mardoqueu disse ao rei para vestir ele com a melhor roupa do palácio e que ele usasse e que ele desfilasse em um animal, em um cavalo, para que todo o povo visse ele. E também alguns soldados pessoais, talvez. Então Assuero falou: então apressa-te, Ramã. Procure Mardoqueu e faça tudo o que eu mandei. Então Ramã ficou surpreendido com a resposta do rei. Então, enquanto Ramã puxava o cavalo que Mardoqueu ia andar, e estava andando, Ramã se lembrou que naquela noite ele ia jantar com o rei e com a rainha. Então, agora, essa parte é tremenda. Aí, o rei Assuero, ele foi lá no banquete junto com Ramã. Então, o rei perguntou à rainha: Rainha, agora peça tudo o que você quiser. Eu te darei o que você pedir, mesmo que fosse metade do meu reinado. Então a rainha disse: tudo que eu quero do rei é que poupe a minha vida e a vida de meu povo, porque por intriga de um perverso homem, meu povo foi condenado à morte. Então, Assuero bravamente perguntou: quem é este homem? Então Esther apontou para Ramã e disse: este é o nosso perverso inimigo, Ramã. Então, Ramã se aproximou da rainha, desesperado, e disse: ó rainha, tenha piedade de mim. Então Assuero, irritado, foi lá, disse: Ramã foi astuto em se atrever a fazer isso, e ele ainda pretende desonrar a rainha. Então, um dos seus súditos falou: veja aquela forca. Veja aquela forca na casa de Ramã que ele preparou para Mardoqueu. Tem 20 metros.
Então o rei disse: enforquem Ramã nela. Então os soldados levaram lá Ramã e o enforcaram. E ali ele morreu. Então o rei Assuero decidiu eleger o Mardoqueu como novo primeiro-ministro. Então Esther perguntou: mas, senhor, e o meu povo? Então Assuero disse: uma vez feitas, as leis não podem ser cumpridas, mas eu te darei a permissão para que possa acrescentar alguma coisa a ela. E então, depois disso, Mardoqueu, ele decidiu dar para os judeus uma festa de Purim. Mas você sabe o que é? Purim é uma festa que dura 2 dias. Isso acontece nos dias 14 e 15 do 12º mês, chamado Adar, fevereiro e março. Naquela região é inverno. A festa lembra que Esther ajudou seu povo e como Deus os protegeu dos planos malvados de Ramã, que queria matar os judeus. Por ser uma festa tão importante, ninguém deixava de comemorar e faziam isso trocando presentes entre si. Então, essa foi a história da rainha Esther, que corajosamente impediu seu povo de ser morto. Mas então, o que essa história nos ensina? Vocês se lembram de quando Esther foi lá falar com o rei Assuero? Então, ela podia até ser morta, mas com a sua coragem e fieldade em Deus, ela foi lá mesmo que fosse morta. Então, como Esther era muito bondosa, ela também conseguiu impedir que seu povo fosse morto injustamente. Então, espero que você tenha aproveitado a história. Tchau!